E aí, meninos, bom dia, tudo bem? Bom, vamos lá para mais uma aula de história. Essa aula a gente deve fechar os módulos, né, do segundo bimestre, o módulo 2 aí, e a gente vai falar sobre as conquistas da América e o período pré-colonial da América Portuguesa, né, quando os portugueses chegavam até as terras brasileiras. Bom, primeiro vamos falar sobre essa questão da conquista das Américas, né? Antes das chegadas dos europeus aqui na América, a gente sabe que essa América era um continente que já tinha ocupação, né? Já haviam outros povos ocupando essa região, né? Essa região da América. Entre esses povos a gente vê os incas, os astecas, os maias, que eram civilizações complexas, né? E eram apenas alguns desses povos, dessas civilizações que estavam aqui na América antes da chegada dos europeus, né? Eram grupos culturais hegemônicos no momento que os espanhóis chegaram, então havia uma hegemonia entre eles. Os maias estavam em decadência já, em extrema decadência, e tinham como características iguais aí a questão de comunidades teocráticas, né? Onde a política e a religião acabavam se tornando um fenômeno semelhante. Né? Essa política e religião sendo um fenômeno só, deixavam com que os seus líderes se tornassem uma mistura entre governantes e deuses, né? Ou semideuses. Então a gente vai se aprofundar um pouco mais nessas conquistas da América aí nos séculos XV até o século XVII, né? Vamos falar um pouquinho sobre o que acontecia nesse período aí, para a gente ilustrar um pouco mais a nossa história sobre a descoberta da América, sobre como é que os europeus chegaram aqui e o que aconteceu depois que eles chegarem. Roda a vinhetinha aí e a gente começa a nossa aula, valeu? Bom, meninos, para a gente começar, vamos pensar que o objetivo inicial dos espanhóis, lá em 1492, não era de chegar às Américas. Até havia se contesta aí, né, até hoje, se esses espanhóis já tinham noção que existiria terra nessa região ou não, né? A gente vai ver que um dos motivos, né, mais claros que os espanhóis não tinham conhecimento desse continente é que quando Cristóvão Colombo chegou aqui em 1492, ele nomeou os habitantes dessa terra como índios, né? Índios porque ele acreditava ter chegado nas Índias, né? Que era a terra ao Oriente que era encontrada. Então a ideia era de circunnavegar o planeta, ou seja, circular o planeta Terra e dessa maneira alcançar o Oriente. Isso aí a gente tem que pensar que recém tinha se tido a descoberta e as ideias de que a Terra era redonda. Até então não havia muito essa ideia. A ideia era de que a Terra era plana, né? E por isso não se navegava tanto em mares distantes, né? Vamos nos colocar na época que a gente tem que pensar que o comércio com o Oriente era algo que dava muito lucro para os países europeus, né, para os povos europeus, povos, vamos falar povos porque ainda não tinham países formados, eram vários povos, entre eles aí os portugueses, os franceses, os espanhóis, todos esses lucravam com o comércio desses produtos do Oriente. Então se queria uma forma de se chegar lá. Portugal meio que saiu na frente e começou a circundar o continente africano, passando pelo sul, né? Onde era ali conhecido como Cabo das Tormentas. Tormentas essas aí, porque se acreditava que naquela região pudesse ter inclusive monstros marinhos, né? E esses monstros marinhos poderiam afundar navegações. Acreditava-se como muitos ainda pensavam que a Terra era plana, naquela região teria grandes desfiladeiros no fim da Terra, onde os navios iriam cair, e Portugal manteve esses mitos e tentou intimidar que os outros países europeus navegassem por essa região. Então, nessa época, a gente vai ver
que Cristóvão Colombo, inclusive, chegou a procurar Portugal para fazer essa viagem, é, navegando, circundando o planeta Terra, né, navegando a oeste até chegar ao extremo oriente. E Portugal gentilmente dispensou essa ideia, porque ele acreditava que a forma mais fácil de chegar às Índias seria passando pelo sul do continente africano. Bom, em 1503, o território, esse território, né, das Américas, encontrado por Cristóvão Colombo, financiado pela Espanha, era identificado pelo escrivão de Cristóvão Colombo, Américo Vespúcio, né? Tanto que o nome do continente foi dado em homenagem ao grande Américo Vespúcio, que descobriu que aquilo ali era um novo continente, aquilo lá não era as Índias como Cristóvão Colombo acreditava, né? Essa conquista aí, a gente tem que pensar que ela foi marcada com muita violência por parte dos europeus e com um grande extermínio dos povos nativos daquela região. Né? O primeiro encontro entre os dois povos aconteceu na região do Golfo do México, né? Mais precisamente na ilha de Espínola, né? Que é a ilha atual, ilha de São Domingos, aí onde é localizado os países do Haiti e da República Dominicana. Então se encontraram pela primeira vez nessa região. E os espanhóis, por mais que no começo, quando eles chegassem, eles tentassem negociar, tentassem de alguma forma tomar conhecimento do continente, principalmente utilizando de uma política de boa vizinhança, de trocas, né, de escambo, a gente vai ver que os espanhóis acabaram, por fim, utilizando muita violência para atingir os seus objetivos de dominação. Quais foram os fatores que motivaram esses europeus a chegar na Espanha, a chegar na América, né, esses espanhóis a chegarem na América? Primeiro, a Igreja Católica era uma aliada muito grande dos espanhóis, né? Os espanhóis lutaram ao lado da Igreja Católica na Guerra da Reconquista para expulsar os muçulmanos da Península Ibérica. Então, havia um apoio dessa Igreja Católica aí, que também passava pelo período da Contra-Reforma. Então, haviam as reformas protestantes no interior da Europa, e essa Igreja Católica queria expandir a sua fé. Então, uma forma de se expandir essa fé era apoiando essas novas colônias, onde teriam novos povos que poderiam ser catequizados, aumentando o poder da Igreja Católica nesse período. Bom, outra questão também é que a Espanha vinha se formando igual Portugal, um Estado moderno, né? Vários povos espanhóis, como Castela, Aragão, ali se juntaram e formaram o que seria o que passaria a ser conhecido como Espanha, né? A centralização do poder passaria a ser Espanha nas mãos de um rei só. E outra questão também que motivava muito os espanhóis era a questão do mercantilismo, que nesse mercantilismo, uma das características desse mercantilismo era a busca por novas colônias, por novas terras que pudessem gerar novas riquezas, entre elas os metais preciosos, né? Então a gente via que esses três motivações aí, a expansão da fé católica, a formação do Estado moderno e esse mercantilismo era o que fazia com que a Espanha corresse atrás e saísse aí na frente desses estados, dos demais estados aí, nacionais, como o caso da França, da Inglaterra, e que motivaram eles a buscar essas novas terras, tá? Bom, quais eram os povos que foram conquistados nesse período? Vamos começar pelos Incas, né? Os Incas eram um povo que ocupa hoje, ocupava, né? Inicialmente com a chegada dos espanhóis, aí eles ocupavam o atual Peru, a região do Peru, na América do Sul. Mas a gente sabe que esses povos incas aí, eles chegaram a ocupar territórios na Bolívia, no Equador, no Chile, parte da Argentina, parte da Colômbia. Todos esses lugares aí chegaram a ser dominados por incas. Quando os espanhóis chegaram, eles se resumiam ao Peru, né? E um detalhe importante
dessa questão dos incas é que eles eram povos que dominavam outros povos, né? E os povos que eram dominados pelos incas, eles eram obrigados a pagar tributos e aceitar a dominação inca, né? Essa região ali onde os incas estavam é uma região muito rica em prata. E o mais interessante para a Espanha nessa história é que esses incas já exploravam essa prata. Então, eles já tinham a noção de utilizar essa prata, né? A metalurgia era algo muito utilizado pelos incas. Então, assim, se via adornos em prata nas construções, nas roupas onde eles se vestiam, nos adereços como brincos, pulseiras. Então isso aí já chamou muita atenção, já que esses incas já tinham domínio dessa região. Os astecas era outro povo, que estava localizado mais ao norte da região inca ali, onde a gente conhece hoje como México, né? A gente tem que lembrar, vamos pensar bem aí, eu estou falando o nome desses países aí, pessoal, é para vocês se situarem mais ou menos aonde era essas regiões, porque ainda não existia nenhum desses países, estava muito longe de existir ainda, né? Os astecas, igual os incas, eram um povo também dominador. Inclusive, esse povo também tinha domínio da metalurgia, era uma região onde tinha, além da prata, tinha ouro, muito ouro também no México, e esses astecas tinham controle também de extração desses metais preciosos aí. Inclusive, quando a gente falou que esses astecas aí, eles eram um povo igualmente dominador, esse terceiro povo que existiu, essa terceira civilização, vamos dizer assim, mais famosa que existiu na América, tinha sido dominada pelos próprios astecas, que era a civilização maia. A civilização maia era uma civilização mais antiga, mas nesse período da chegada dos espanhóis, eles estavam em uma decadência política e econômica muito grande, né? Ainda existiam algumas pequenas tribos maias, mas já sem expressão, muito fracas, e que muito recentemente iriam deixar de existir. Quais eram as características comuns entre esses três povos aí da América Espanhola? Primeiro, era o aspecto teocrático, onde se tinha um rei que era considerado também um deus, né? Então ele era um rei e deus ao mesmo tempo. O domínio da metalurgia e do uso principalmente da prata, que era o principal metal encontrado, onde os adornos, as construções, as roupas, né, provocaram muita atenção, atraíram os olhares dos espanhóis, e que essas tribos eles se organizavam em sociedades de forma oral, não havia ali ainda a forma escrita de se manter as suas tradições, né? Quem mantinha viva as tradições e as histórias desse povo eram os anciões, né? Que era quem contava, mantinha e contava essas histórias aí. E como é que se deu a conquista dessa região? Bom, começou pelas capitulações de Santa Fé. O que eram as capitulações de Santa Fé? Era um documento que foi assinado ainda na Espanha pelos navegadores, inclusive Cristóvão Colombo assinou essa capitulação de Santa Fé, onde dizia que aquele que dominasse um território, ele teria o direito de se tornar o vice-rei, né? Vice-rei, ou seja, simplesmente abaixo do rei naquela região. Então, era um vice-rei e também como governador geral de todos os territórios que eles conquistassem. Então a ambição não era só de conquistar terras para a Espanha, não era só de ajudar a Igreja Católica a ter novos fiéis. Não, esses caras tinham interesse financeiro próprio. Esses caras iriam, o que fosse daquela terra ali, eles teriam um lucro em cima dela. Então a gente vai ver que havia ali essas capitulações de Santa Fé assinadas pelo rei e por esses navegadores. Nós vamos ver que outros dois nomes muito importantes que vieram após a chegada de Colombo vieram também para a colonização e inclusive também assinaram, né, um documento. Esse documento passou a ser chamado de adelantados, né, que eram Hernán Cortés
e Francisco Pizarro. Esses dois caras aí são nomes importantes na conquista da América, porque esses caras vieram depois de Colombo e influenciaram diretamente no domínio desses povos que já existiam aqui. Né? Foram os principais responsáveis pela conquista da região dos astecas e dos incas. Hernán Cortés e Francisco Pizarro vieram cada um para uma região. Hernán Cortés foi para a região dos astecas, ali no México. Francisco Pizarro veio mais para a região dos incas, e eles que conseguiram realmente conquistar essas regiões e mostraram ali uma superioridade bélica infinita sobre os povos que já haviam aqui na América. Além de ter já armas de fogo, pólvora, já dominava pólvora, já tinham canhões. Além de tudo isso, eles tinham experiência de luta. Já haviam guerreado lá na Reconquista, quando expulsaram os mouros, expulsaram aqueles que eram considerados estrangeiros, na época os mouros, não, os muçulmanos. Quando eles foram expulsos, foi numa guerra onde eles usaram essas armas. Então, iam para a América já com essa experiência. Outra questão importante foram os conflitos internos que já existiam na América. Nós vamos ver que já haviam conflitos internos na América entre as próprias tribos aí, Azteca dominando Maia, Inca dominando Maia, Aztecas e Incas em guerras, várias tribos regionais ali que não eram só Aztecas, Maias e Incas que existiam. Havia uma rivalidade interna, e os europeus perceberam muito rapidamente isso. Primeiramente, eles conseguiram perceber isso de forma muito rápida e souberam estimular esses conflitos a seu favor. Então colocava muito um povo contra o outro, com a finalidade de que esses dois povos aí, um derrotasse o outro e facilitasse a sua conquista. Então muitos povos ali, os espanhóis sequer chegaram a enfrentar. Eles incentivavam, por exemplo, os astecas iam lá e derrotavam um determinado povo. Quando tinham todos os povos ao redor dos astecas dominados, os espanhóis chegavam e dominavam os astecas. Então eles tinham um povo só para dominar, não tinham tantos. Até porque, quando os astecas iam dominar determinado povo, eles também perdiam soldados. E quando eles perdiam soldados, eles enfraqueciam, deixavam o caminho mais fácil para os espanhóis. Bom, após esses povos serem dominados, uma questão importante que acontecia aqui na América era a catequese desses povos. Esses povos, na maioria deles, tinham religiões fatalistas. Esses nativos tinham religiões fatalistas, tinham visões do mundo aí cíclicas, que acreditavam que era inevitável o fim, que eles iriam morrer e iriam vir outros. Então, assim, aceitavam muito bem a morte. Não eram povos que lutavam contra a morte. Então, essas religiões fatalistas, elas contribuíram muito para que esses povos não lutassem totalmente contra. Até porque, quando os espanhóis vieram para cá, eles vieram com roupas totalmente diferentes do que os astecas vestiam, que os incas vestiam, e eles já vinham, inclusive, montados em cavalo. E esses povos que viviam aqui na América olhavam para eles montados em cavalos e imaginavam que era uma criatura só. Aqueles homens em cavalos ali, eles pensavam que era uma criatura só. O que acontecia então? Eles tinham um certo temor daquele povo, acreditavam que aquele povo ali era realmente o povo que vinha para fazer essa mudança cíclica, ali naquela região. Bom, a Igreja Católica, ela já era aliada dos espanhóis e ela vinha para cá para implantar o cristianismo. Era o foco dela. E quando ela implantava o cristianismo, ela auxiliava os espanhóis também. Além disso, eles auxiliavam os espanhóis também na domesticação do povo que vivia aqui, fazendo com que esse povo se revoltasse menos, aceitasse o seu destino de ser escravizado. Então era também um outro ponto que a Igreja Católica auxiliava os espanhóis. Mas os nativos, quando esses nativos eram catequizados, eles acabavam oferecendo uma reação menor. Outra questão também que ajudou na dizimação desse povo aqui era a questão das doenças europeias, inicialmente, e das doenças africanas, porque logo que vieram para cá, a gente vai ver que a Igreja Católica era contra a escravização dos nativos que já existiam aqui.
Então, como ela era contra a escravização dos nativos, foi necessário se trazer da África escravos para trabalhar nessas minas aqui e na agricultura, na pecuária que iria começar a acontecer aqui na América, era trazido os escravos para isso. Então, essa vinda de escravos, mais a vinda dos europeus, trouxeram doenças nas quais esses nativos aqui não tinham anticorpos para combater. Né? Não tinham anticorpos, não tinham ainda vacinas para isso, então acabava que a maioria morreu. Então, uma das grandes partes da dizimação durante esses 3 séculos que a gente viu, os 3 séculos aí, foram 3 séculos que, infelizmente, ajudaram a dizimar esse povo aí com doenças, né? E o último é a fome. Fome essa onde os povos aí, as guerras que aconteciam ali, comprometeram a capacidade produtiva desses povos da América. Então, eles não conseguiam produzir. E aquela atividade que eles produziam para sua subsistência começou a dar lugar aí para a produção mercantilista, ou seja, se produzir com a finalidade de se exportar. Vamos falar um pouquinho da colonização desses povos aí. Vamos lá. Close till I get up. Time is barely on our side. Bom, sobre a colonização desses povos aí, né? O que a gente pode falar sobre a colonização deles? Primeira coisa, que haviam estruturas coloniais aqui na América. A primeira delas era a divisão social, né? A gente tinha uma sociedade aqui que ela meio que se dividia em dois grupos bastante distintos, apesar de dois grupos que se completavam, vamos dizer assim. Primeiro povo que existia aqui eram conhecidos como chapetones, que eram aqueles espanhóis que saíram lá da América e da Europa e vieram para a América. Então, eles eram nascidos, criados lá na Espanha e vieram para cá para colonizar a América. E o outro povo que existia aqui eram os crioulos, né? Quem eram esses crioulos? Esses crioulos eram filhos desses espanhóis, né? Então eram povos diretamente ligados aos espanhóis, eram filhos deles, só que nascidos aqui na América, né? Então era uma classe social que, apesar de estar muito ligada, era a elite do que vivia aqui na época, né? A gente vai ver que era uma elite. A gente tinha eles aqui, donos das principais terras, herdavam as terras que já eram dos chapetones, né? Eram eles que herdaram, porém tinha um detalhe, esses crioulos, eles não tinham, vamos dizer assim, austeridade política, eles não podiam ocupar cargos políticos. Segundo a metrópole espanhola, eles não tinham direitos nenhum. Então isso aí incomodava esses crioulos aí. Como é que se formava aqui a organização econômica e política dessa região? Bom, ela era dividida no que era chamado, primeiro, eram conhecidas como vice-reinos, que eram divididos aí nos vice-reinos de Granada, Nova Espanha, Peru e Rio da Prata, que era dividida em vários lugares da América, que eram áreas economicamente importantes, né, onde se conseguia extrair alguma coisa interessante para a Espanha. E outro tipo de divisão que aconteciam aqui eram em capitanias gerais, né? Que eram as capitanias de Cuba, de Venezuela, de Chile e de Guatemala, que eram territórios com importância estratégica, que ainda não havia sido colonizado satisfatoriamente. Então se criava as capitanias gerais com o foco de se colonizar totalmente essas regiões. Então os vice-reinos eram eram divisões econômicas, né, de regiões econômicas, e as capitanias gerais divisões estratégicas, né? Era a ocupação de territórios estratégicos ali. Bom, era feito aqui na América o que eles chamavam de audiências, né, que eram tribunais locais que faziam valer a justiça que a metrópole determinava para a colônia. O que a metrópole lá decidisse, as audiências eram tribunais locais aqui,
aconteciam em cada local, em cada vice-reino, em cada capitania geral, que faziam valer a justiça que era mandada lá pela Espanha. Era essa justiça que valia, né? Havia também aqui o que era chamado de cabildos. Os cabildos eram decisões burocráticas, legislativas e executivas que eram feitas aqui, mais ou menos como se fossem as prefeituras, esses cabildos, né? Eles valiam como prefeituras. Cada vila, cada cidade tinha um cabildo que tomava as decisões ali, obviamente também baseadas em tudo que a metrópole mandava. Como é que eram as estruturas lá na metrópole? Na metrópole também existia a sua estrutura para cuidar dessas colônias. A primeira delas eram as casas de contratação, que era lá na metrópole. A casa de contratação não ficava na América, era lá na Espanha, né? E era responsável pelos contratos e pelos monopólios estabelecidos. O que eram os monopólios? Era quem é que podia comercializar com a colônia. Ou seja, não era qualquer pessoa que podia comercializar com a colônia, era só quem a metrópole permitia. E era justamente nessas casas de contratação que se fazia esses contratos. Olha, você está permitido vender determinado produto para a colônia, você está permitido comprar determinado produto da colônia. Se não passasse por essa casa de contratação, lá na Espanha, não podia nem vir aqui nas colônias. Outra estrutura que tinha lá na metrópole também, que dizia respeito ao que acontecia aqui, era o Conselho das Índias, né? Que era um órgão responsável por estabelecer as regras da colônia. Era lá que definiam o que passaria ou não a ser lei nas colônias, né? Era assegurada pela atuação dos vice-reis. Os vice-reis aqui na América fazia o que era mandado pelo Conselho das Índias. Então o Conselho das Índias decidia lá o que era lei, o que deveria ser feito nas colônias, mandava para cá para que os vice-reis, os capitães gerais, os juízes, os membros dos cabildos fizessem valer aquela lei que tinha sido definida pelo Conselho das Índias lá na Espanha. Então a gente está vendo que havia um vínculo, havia aí, vamos dizer assim, um entrosamento entre o que acontecia lá na Espanha e o que acontecia aqui na América, né? A economia era claramente voltada para a mineração, né? Era dominada por povos que já viviam aqui na América. Esses povos aqui já sabiam como extrair os minérios da terra, e os portugueses, obviamente, se aproveitaram dessa questão deles já saberem extrair. Outra questão que começou a acontecer que também foi a agricultura, né? Principalmente o cultivo de produtos exóticos, como é o caso do tabaco, do algodão, do açúcar, né? Que era raro, eram produtos raros e caros. E esses produtos também faziam parte da exploração metropolitana sobre a colônia, né? A pecuária, né, principalmente de gado bovino, ela era voltada para o mercado interno. Não se produzia gado aqui para se vender para fora. O gado era para se manter os produtos internos, tanto a carne quanto o couro. Outro tipo de pecuária muito comum também era das mulas, né? Que era o principal meio de transporte, tanto para se levar e trazer mercadorias, quanto usado dentro dos minérios, para se tirar esses minérios das minas e levar até onde esses minérios seriam levados para a Espanha. Então, essa produção pecuária, tanto do gado bovino quanto das mulas, elas tinham a característica de atender o mercado interno das colônias. Bom, e o trabalho? Como é que era feito o trabalho desses povos aqui? Eram povos que precisavam... Imagina só o tamanho dessa América espanhola, e imagina só um tanto de gente que precisava trabalhar para isso. Bom, a gente tem que pensar o seguinte: a exploração aqui da América, ela se deu principalmente por forma de trabalho compulsório, ou seja, mão de obra escrava, em particular da escrava africana. Por que da escrava africana? Porque a escravidão para sociedades nativas, elas não podiam ocorrer porque a Igreja Católica não permitia. A Igreja Católica era contra se escravizar os nativos. Eles acreditavam que esses nativos tinham alma, né? Deveriam ser
catequizados. Então, não se permitia a prática de escravização dos nativos. Agora, os africanos não tinha problema, porque para a Igreja Católica, esses africanos não tinham alma, então eles podiam vir para cá e trabalhar como escravos naturalmente. Bom, aqui se usava então duas formas de mão de obra além dessa mão de obra escrava. Uma delas era a encomenda e a outra era a mita. O que eram essas duas formas de trabalho? A encomenda eram nativos que eram obrigados a trabalhar para receber a catequese. Ou seja, você quer receber, você quer não, né? Você é obrigado a receber a catequese, então você vai trabalhar para receber ela. Então era um tipo de trabalho usado, esse não era o principal tipo de trabalho usado, mas foi muito usado também. O principal usado era a mita. O que era a mita? Obrigavam os povos que eram dominados a sortear entre eles lá um número X de trabalhadores que seriam remunerados. Gente, era remunerado a mínimo, né? Não tinha não era remunerado, tão bem remunerado. Era muito pouco que esses caras recebiam. Mas aí, como era nativo, ele não estava sendo escravizado, ele estava recebendo pelo trabalho dele. Então, obrigavam eles a sortear um número de trabalhadores, eles eram obrigados a sortear, e esses trabalhadores eram levados para as minas, para as áreas agrícolas, para as áreas de pecuária, e trabalhavam lá a valores muito baixos por um determinado tempo. Depois que eles terminavam isso aí, eles retornavam para a família deles e era sorteado um novo grupo de trabalhadores. Isso aí era a mita, tá? Essa mita, ela é parte da cultura da Espanha, da América. Os povos astecas, os povos maias, já usavam essa mita, esse tipo de trabalho, quando eles dominavam um determinado povo. Dominavam um povo e faziam eles sortear um número de pessoas para que eles trabalhassem nas suas tribos. Então, olha só, já era algo que os espanhóis assimilaram da cultura europeia, aliás, da cultura americana. Aliás, uma característica muito comum é isso. Havia uma resistência contra o domínio espanhol, contra a cultura espanhola, e começou a haver trocas de cultura, né? A cultura começou a ser trocada. Muito da cultura espanhola foi entranhada aqui, mesmo que à força, nos grupos nativos aqui da América, e muita cultura da América foi adotada pela Espanha. A mita é um caso. Né? Essa mita já era utilizada aqui quando os astecas e os incas e os maias dominavam determinados povos, eles faziam a mita. Então os espanhóis viram que ali era algo que eles já estavam acostumados e adotaram essa característica. Outra cultura também que era aqui da América e começou a ser adotada em grande escala na Europa era o cultivo do milho e da batata. O milho e a batata eram produtos daqui da América. Os espanhóis não conheciam esses dois produtos. E esses produtos foram incorporados na alimentação espanhola. Foram levados para a Espanha, né? Eram produtos nativos americanos e que eram utilizados lá, tanto para alimentação como o milho depois passou a ser utilizado na produção de combustível também, né? Era utilizado. E aí, para a gente fechar essa aula de hoje, o Dia dos Mortos, que era a permanência cultural dessa cultura do Dia dos Mortos até hoje nas culturas espanholas. Ainda hoje se permanece essa cultura do Dia dos Mortos aí, apesar de todas as transformações que aconteceram. Vou deixar para vocês fazerem atividades aí, tá beleza, meninos? Página 224. Vocês vão fazer a questão 1 e 4 do Praticando Aprendizagem, do Aplicando Conhecimento só a questão 1 e o Desenvolvendo Habilidades, as 4 questões, beleza? Vamos continuar aqui e vamos falar da América da pré-colonial portuguesa, valeu?
Quando os europeus chegaram aqui no começo do século XVI, o Brasil não existia. Eles encontraram uma terra densamente povoada, ao contrário do que se imagina, por populações na costa brasileira muito semelhantes entre si do ponto de vista da língua e da cultura, ao longo de quase toda a costa brasileira, que vieram a ser conhecidos como Tupi, Tupi-Guarani. Uma coisa importante de se observar é que os europeus foram extremamente bem recebidos ao chegarem ao que viria a ser o Brasil. Os europeus foram muito bem tratados, desde a Carta do Caminha se pode ver isso. Foi à medida em que eles foram se revelando a sua verdadeira face, isto é, de uma civilização movida pela cobiça, pela violência, né, e pelo desprezo pelo outro, eles foram começando a ser tratados como, digamos, mereciam, e foram começando a entrar na categoria de inimigos. Come. Você precisa se alimentar. É mingau. Não quero mingau. Você precisa comer. Tem milho, mandioca. Você quer? Eu quero que você me solte. Eu preciso ir embora. Preciso ir embora. Por que vocês estão fazendo isso comigo? Que nós vamos te comer. Piatã vai arrebentar tua cabeça com a Ibirapema. Eu vou chorar sua morte. As mulheres vão passar o seu sangue nos meus seios, para que meus filhos conheçam o sabor do inimigo. Depois nós vamos jogar água fervendo no seu corpo, tirar sua pele e repartir as partes. As velhas vão beber seu sangue, as crianças comem os intestinos. E eu gosto dos dedos. Vocês não podem fazer isso comigo. Podemos sim, porque você é nosso inimigo. Eu comendo você, conquistamos a sua força. Eu não sou inimigo. Bom, nessa aula agora a gente vai ver sobre o período pré-colonial da América Portuguesa. Bom, quando a gente fala de América Portuguesa, o único país colonizado por Portugal aqui na América foi o Brasil. Então a gente está falando da história do Brasil, tá? A gente vai pegar aqui nos anos iniciais do Brasil aí de 1500 a 1532. A partir de 1532 iniciou a colonização portuguesa. Mas por que ficaram aí 32 anos sem colonizar o Brasil? O que aconteceu nessa história? Vamos primeiro conhecer aí um pouquinho do que acontecia no mundo, né? Como é que estava? Qual que era o contexto dessa história? Primeiro contexto que a gente tem para comentar é que poucos anos antes, 6 anos antes de 1500, 1494, Portugal e Espanha assinaram um tratado chamado Tratado de Tordesilhas, né? Que padronizava que 370 léguas da ilha de Cabo Verde, caminhando para oeste, seria dividido o mundo entre conquistas espanholas a oeste dessa linha, né? E conquistas portuguesas a leste dessa linha, né? Tudo que tivesse a leste era conquista portuguesa, tudo que tivesse a oeste era conquista espanhola. Os portugueses articularam muito bem isso aí, porque, na verdade, a bula intercoeteira que tinha sido feita poucos anos antes determinava que era só 100 léguas. Então, parte da costa africana ficaria para a Espanha. Então, os portugueses articularam para que esse tratado não desse espaço a essa costa africana para a Espanha. Lembrando um detalhe, né? Portugal queria, na verdade, o comércio com as Índias. Portugal não tinha interesse em estar se deslocando para a América. Então, essa questão de ter feito o Tratado de Tordesilhas lá, dando um pedaço do território americano para Portugal, Portugal nem sabia, na verdade, ainda, né? Até 1492 ali, Portugal nem sabia que existia esse território lá. Então, a Espanha, em 1492, chegou com Cristóvão Colombo até as Américas. Aí, a partir daí, Portugal já sabia, mas quando foi feito esse contrato lá do Tratado de Tordesilhas, né, 2 anos depois desse fato, Portugal não se interessava muito por essas terras que tinham lá a oeste. Era terra dele, obviamente,
eles iriam reivindicar esse pedaço de terra, mas o interesse era em não deixar os espanhóis circundarem, fazerem o périplo, né, do território africano, não deixar eles contornarem o território africano. Beleza. Em 1500, para se tomar posse dessa terra, foi nomeado Pedro Álvares Cabral, o responsável pela esquadra, né? A esquadra lusitana, a esquadra portuguesa, que iria desembarcar em Porto Seguro, ao sul da Bahia, né? Dia 22 de abril de 1500, aí, desembarcava nessa região onde hoje é Porto Seguro, Pedro Álvares Cabral. Há relatos, inclusive, aí, e a maioria dos historiadores chegam a concordar com esse fato, de que Pedro Álvares Cabral não foi o primeiro português a vir para as Américas. Tiveram outros relatos anteriores, mas esse fato de Pedro Álvares Cabral vir para cá, ele veio tomar posse desse território. Então esse fato dele vir para possuir definitivamente esse território que pertenceria à Espanha, daria esse contexto de primeira vinda para o Brasil. Mas, na verdade, a gente tem relatos aí de outros navegadores que vieram até antes disso. Bom, quando Pedro Álvares Cabral chegou aqui, ele deu o nome para essa região de Ilha de Santa Cruz. Anos depois, quando viu se tratar não de uma ilha, mas de um continente, né, de um país, mudou esse nome para Terra de Vera Cruz. E depois, com a exploração do pau-brasil, que era abundante no litoral brasileiro, pau esse que soltava uma tinta avermelhada, né, e esse avermelhado soava para os portugueses como uma brasa, né, vermelho como a brasa, deu-se o nome então de Brasil para esse território. Passou a se chamar Brasil, né, por causa desse pau-brasil aí. Bom, Pero Vaz de Caminha era um escrivão de Pedro Álvares Cabral e ele escreveu uma carta, né? E essa carta, de acordo com o relato de Pero Vaz de Caminha, fez com que os portugueses começassem a impulsionar esse processo expansionista, de vir, de repente, tomar posse desse território. Vamos dar uma olhadinha como é que era essa carta. Vamos ouvir um pouquinho dessa carta de Pero Vaz de Caminha aí. Vamos lá. Seguimos nosso caminho por esse mar de longo, até que terça-feira das oitavas de Páscoa, que foram 21 dias de abril, topamos alguns sinais de terra. O capitão pôs o nome de a Terra de Vera Cruz. E dali avistamos homens que andavam pela praia, uns 7 ou 8. A feição deles era serem tanto avermelhados, de bons rostos e narizes bem feitos. Seus corpos são tão formosos que não pode ser mais. Eles não lavram nem criam. Nem há aqui boi ou vaca, cabra, ovelha ou galinha, ou qualquer outro animal que esteja acostumado a viver do homem. Enquanto ali andavam, dançaram e bailaram, sempre com os nossos, ao som de um tamboril nosso, como se fossem mais amigos nossos do que nós, seus. Até agora, não podemos saber se é ouro ou prata, ou outra coisa de metal ou ferro. Águas são muitas, infinitas, e desta maneira, dou aqui a vossa Alteza conto do que nessa vossa terra vi. Deste porto seguro, da vossa ilha de Vera Cruz, hoje, sexta-feira, 1º dia de maio de 1500, Pero Vaz de Caminha. Bom, as características iniciais aqui não eram muito atrativas para os portugueses. Por quê? Primeiro,
Portugal não estava muito interessado nessa região, nessa colônia da América, que inicialmente, na própria carta de Pero Vaz de Caminha, falava que não havia metais preciosos aparentes. A gente já sabe hoje que esses metais preciosos só iriam ser encontrados mais no interior do Brasil. No litoral não tinha mesmo muito metal precioso. Então ficava só por conta do pau-brasil. Bom, não havia aqui excedente agrícola, né? Nem um produto agrícola que fosse interessante para Portugal. E o lucro que Portugal tinha com o comércio no Oriente, que poucos anos antes Bartolomeu Bueno conseguiu contornar o Cabo das Tormentas, transformando ele ali em Cabo da Boa Esperança e chegando a Calicut, era muito mais atrativo que vir para as Américas. Então, inicialmente, não havia esse interesse em Portugal em vir colonizar essas terras aqui, deslocar recursos que poderiam ser investidos no comércio com o Oriente para fazer a colonização do Brasil. Não era interessante. Esse primeiro contato que houve entre os portugueses e os indígenas brasileiros foi um contato teoricamente amistoso, tranquilo. Por que tranquilo? Porque foi feito ali naquele momento uma série de trocas, né? Era o famoso escambo. O que era esse escambo? Eu pegava a minha mercadoria, né, que eu tinha sobrando, e trocava com aquele que não tinha. O que é que Portugal tinha, na verdade, sobrando? Nada. Sobrando nada, porque o comércio que era feito, Portugal, na verdade, tinha ele como o que possuía ali era comercializado, era vendido, né? Tudo que Portugal tinha, ele vendia. E automaticamente a gente sabe que Portugal não queria perder dinheiro. O que Portugal fazia então? Ele pegava um monte de bugiganga que ele tinha lá e tentava trocar com os índios. Por exemplo, pente, trocava espelho, miçangas. Aquilo ali para os índios era novidade. E para o português aquilo ali era quinquilharia, que ele não conseguiria nem vender, na verdade, na Europa. Então era feita essa troca com os índios, a troca do trabalho deles. Começou a ser implantado aqui o extrativismo do pau-brasil, né? Começou a se tirar o pau-brasil daqui, precisava de mão de obra para isso. Obviamente a mão de obra inicial seria desses índios, né? O interesse era que esses índios fizessem esse trabalho. Com essa troca por esses materiais aí, escorria até bem, né? Era algo até interessante. Muitos animais exóticos que tinham aqui, que a Europa não conhecia. Era muito comum também algumas peles de animais, né? Onça pintada, era algo raro, né? Não era conhecido ainda. Era tirada essas peles aí para serem levadas. Então, esse tipo de produtos os índios sabiam como tirar, né, de forma tranquila, além, obviamente, do pau-brasil. Então começou a ser feito aqui as feitorias essas que já aconteciam quando foi feita a experiência que Portugal teve com a colonização da África, né? Na África já se fazia as feitorias, que eram grandes edificações aí fortificadas que serviam tanto para se guardar esse pau-brasil até ele ser embarcado, quanto para se manter seguro as tropas militares que Portugal teria enviado para cá. Quem veio, na verdade, para cá para ajudar nessa colonização aí eram os degredados, os náufragos, aqueles que Portugal não queria lá em Portugal, ele mandava para cá para começar essa colonização. E esses caras foram, de certa forma, importantes, porque eles impulsionaram muito bem a língua portuguesa, né, o entendimento entre a língua portuguesa e a língua indígena, né? Conseguia se traduzir muito do que os índios falavam através desses degradados e náufragos que acabavam vindo tomar posse aqui, né? Vindo na posse dessa terra brasileira. Bom, além das feitorias, né, que eram construídas aqui com a finalidade de armazenar essas mercadorias, Portugal também começou a fazer várias expedições guarda-costas. O que eram expedições guarda-costas? Eram missões militares com o foco de se fiscalizar o litoral brasileiro e reprimir o comércio ilegal do pau-brasil. Não se deixar que o pau-brasil fosse transportado ilegalmente para Portugal, certo? Bom, além disso, vamos lá.
havia também a questão dos choques culturais, né? A cultura dos índios era muito diferente da cultura do português. O português, que tinha como religião predominante a religião católica, chegava aqui e encontrava os índios que eram politeístas e que, além de ser politeístas, tinham as religiões animistas, né? Tudo para os índios, a ideia de que todas as coisas, incluindo animais, características geográficas como montanhas, fenômenos naturais como raios, objetos sem vida até, para os índios tudo isso possuía um espírito. Tudo isso tinha ali um espírito e conectava uns aos outros. Para os portugueses isso aí era um absurdo. Além dos rituais de antropofagia, né, que eram muito comuns entre os tupinambás, por exemplo, que era o que? Era aquele ritual, considerado um ritual de morte, né? Quando havia um confronto entre duas tribos, e um era capturada, por exemplo, os tupinambás capturavam a outra tribo, essa tribo era levada para a sua tribo, e lá ele era bem tratado até o dia do ritual. No ritual ele era morto e cortado vários pedaços e distribuído entre todas as pessoas daquela tribo. E quando aquelas pessoas se alimentavam da carne daquele inimigo, elas consideravam que elas estariam assumindo ali o poder daqueles inimigos também junto com eles. Então era um ritual, não era um canibalismo. Eles não comiam ali para se alimentar da outra tribo. Na verdade, esse fato de se alimentar do inimigo era muito mais cultural, era um ritual que eles tinham. Por isso o nome antropofagia. Então, antropofagia e canibalismo são coisas diferentes, tá? E o que acontecia então? Para os portugueses, isso aí era algo que era absurdo acontecer esse tipo de situação. Outra questão muito importante era que os portugueses, em alguns momentos, caracterizavam os índios de preguiçosos, que os índios tinham muita preguiça. Não é que os índios tinham preguiça, é que, na verdade, algumas coisas, como, por exemplo, a extração do pau-brasil, que para os portugueses era interessante, para os índios aquilo não era prioridade. Então, os índios não queriam que aquilo acontecesse. Obviamente, quando houve esse processo em que os portugueses começaram a não ter os seus pedidos atendidos pelos índios através das trocas, começou totalmente um processo de escravidão, né? E aí veio culminando com outras situações que levaram Portugal realmente a começar a tomar posse aqui. Por exemplo, a questão de ocupar, defender e explorar o território brasileiro. Precisava ocupar aqui porque começou a haver pirataria, né? Começou a ter presença estrangeira no litoral brasileiro, e para não perder essa terra para outro povo, né, os franceses, por exemplo, que chegaram a possar de regiões brasileiras, os holandeses, para que isso não acontecesse, era necessário começar essa exploração. Segunda coisa, a Espanha encontrou muito metal precioso na região do Peru, na região do México. Então, o que Portugal pensou? Caramba, se a Espanha conseguiu esse metal precioso lá, nós também temos condição de conseguir. Então vamos atrás desse metal precioso aí, né? Outro detalhe também, eu acho que talvez o mais importante de todos, é que aquele comércio com o Oriente começou a perder força, uma vez que depois que o Bartolomeu Dias passou pelo Cabo da Boa Esperança, todo mundo aprendeu o caminho. Então começou a haver um comércio muito mais fluido de outros países com o Oriente. Então, aquele monopólio português, que só Portugal tinha aquele produto, começou a perder. Então, outros países começaram a concorrer com Portugal. Então, aquele lucro enorme que Portugal tinha nas Índias, de até 3.000% em alguns produtos, ele parou de ter. Automaticamente parou de ter. Então, Portugal perdeu aquele interesse nesse comércio com as Índias. Aí sim ele parou para pensar que ele possuía um território nas Américas. Vamos lá tomar posse desse território. Bom, a partir daqui, provavelmente no próximo livro, a gente já vai começar a ver essa história do Brasil. Como é que foi essa história da colonização brasileira, né? Até agora paramos por aqui. Aí começa o processo de colonização que a gente tem para ver hoje. É a pré-colonização, né? O período pré-colonial. Então a gente para por aqui. Fica para vocês fazerem a atividade da página 238, só a questão 1.
da página 239, só a questão 4 e desenvolvendo habilidades as 4 questões aí. Beleza, galerinha? Ficamos assim, então. Bom dia para vocês. Até a próxima aula. Valeu!